Governo brasileiro reage à deportação em massa de brasileiros, aumentando tensões com a Casa Branca. Apesar de polêmicas, a ICE mantém operações de prisão de imigrantes ilegais no final de semana em cidade santuário. Polícia da Flórida prende homem que ameaçava matar presidente Donald Trump. Chuva que caiu em Los Angeles ajuda no controle das chamas, mas escoamento de cinzas tóxicas preocupa. E a gente mostra quem é o brasileiro que venceu uma importante competição de corrida aqui nos Estados Unidos, a prova 24 horas de Daytona. Desde 2021, o nosso país tem sempre um representante no lugar mais alto do pódio nas 24 horas de Daytona. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil pediu explicações aos Estados Unidos pela forma como os imigrantes brasileiros foram deportados, algemados durante toda a viagem. O Itamaraty considerou essa ação desumana. A polêmica é sobre o uso das algemas. Os Estados Unidos sempre fizeram isso, mas agora o Brasil decidiu questionar essa ação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores declarou que o tratamento dado aos brasileiros foi degradante e indigno. O governo brasileiro pediu explicações aos Estados Unidos pelos deportados estarem fazendo o percurso de 8 horas de viagem algemados nas mãos e nos pés. Houve ainda relatos de maus tratos durante o trajeto dos 88 brasileiros que foram presos nos Estados Unidos por histórico criminal ou por estarem no país de forma ilegal. Os deportados foram recebidos em Manaus depois que uma falha técnica forçou um pouso de emergência no local. O presidente Lula enviou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para completar a viagem da capital amazonense até o destino final, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O tema é polêmico e divide opiniões entre os especialistas. Alguns dizem que deportar imigrantes algemados é praxe nos Estados Unidos, mas há outros que dizem que os deportados devem deixar os Estados Unidos usando algemas, mas chegar no país de destino sem as mãos e os pés presos. O Brasil alega que os Estados Unidos violaram o acordo estabelecido entre os dois países em 2018, que prevê a condução digna, respeitosa e humana. Imigrante não é bandido, imigrante não é criminoso. Violação das leis de imigração aqui nos Estados Unidos são violações de ordem civil e não de ordem criminal. Mas as autoridades americanas, elas sabem disso. Então essa atitude de algemar as pessoas durante o voo todo até o seu desembarque, inclusive os maus tratos durante o voo, elas são propositais. Elas são feitas para desmoralizar, para humilhar e para tirar a dignidade desses brasileiros. Se no meio desses deportados realmente tivessem pessoas com antecedentes criminais, essas tudo bem, essas devem estar algemadas. Mas não é o caso da grandíssima maioria dos imigrantes, que são feitas por pais de família, são feitas por pessoas que trabalham muito duro, que vieram aqui na procura de uma oportunidade de vida melhor. Então é cabida a atitude de governos como a do Brasil, do México, da Colômbia, ao tirarem satisfação com as autoridades americanas, até para tentar evitar esse tipo de abuso, para que não aconteça novamente no futuro. E as consequências das deportações dos Estados Unidos já geram crises diplomáticas. No final de semana, o governo colombiano se negou a receber os voos militares e entrou em uma briga com a Casa Branca. Isso levou Donald Trump a ameaçar um aumento de tarifas aos produtos colombianos e bloqueios de vistos. O presidente Gustavo Petro reagiu e também ameaçou impor sanções nas importações e exportações com o país que é historicamente aliado. Mas no final de domingo, ambas nações anunciaram que fecharam um acordo sobre esse impasse. Depois das confusões com o Brasil e Colômbia e com o aumento das tensões entre Estados Unidos e países da América Latina, a CELAC, o grupo formado por nações desse bloco, convocou uma reunião de emergência para discutir a imigração. Líderes latinos devem se encontrar no dia 30 de janeiro, mas não foram divulgados detalhes sobre as pautas a serem discutidas ou as medidas que podem ser tomadas. E o final de semana foi de tensão e medo em várias cidades santuário aqui no país. A Polícia de Imigração realizou uma série de operações. Pelo menos 1.000 pessoas foram presas na Geórgia, Porto Rico, Colorado, Califórnia, Texas e Illinois.
Imagens como essa rodaram o final de semana em diferentes regiões do país. I'm already heartbroken myself and I can't already imagine little kids whose families are breaking apart because of this. Esta mulher teve o pai detido pelos agentes do ICE na hora em que abriu a porta de casa. Ele foi capturado por estar sem documentos, mesmo sem nenhum antecedente criminal. They're going after people who are law-abiding, who are holding down jobs. Eles estão indo atrás de pessoas que cumprem as leis, que estão mantendo empregos, que têm famílias aqui, que podem estar há 1 ou 2 décadas e são frequentemente nossos vizinhos e nossos amigos, protestou o governador de Illinois, J.B. Pritzker. No total, 956 indocumentados foram presos só ontem em Atlanta, Denver, Los Angeles, Austin, Chicago e Porto Rico. A mensagem enviada pelo governo Trump no início desta segunda semana foi clara. If you're here illegally, if you broke our laws, then you're going to be Se targeted. você está aqui ilegalmente, se você quebrou nossas leis, então será alvo, disse Scott Jennings, ex-assessor de um congressista americano. A meta do ICE a partir de hoje é prender 75 pessoas por dia e deportar 1 milhão por ano. Em entrevista à rede ABC, o czar da fronteira foi curto e grosso. Tom Homan afirmou que se as pessoas querem entrar nos Estados Unidos, precisam fazer isso de forma legal. Caso contrário, vão ser mandadas embora. How do you do it? Go to the embassy, go to port of entry. Do it the legal way. Como você faz isso? Vá para a embaixada, vá para o porto de entrada, faça de maneira legal. Você não deve vir a este país e pedir asilo, e a primeira coisa que você faz é quebrar nossas leis entrando ilegalmente, disse ele. As imagens de inúmeras prisões em cidades santuário assustaram muita gente e preocuparam grupos de defesa aos imigrantes. A organização comunitária Puentes, no Arizona, lançou uma linha direta que alerta os imigrantes e avisa das ações do ICE e por onde andam os agentes. They call in, report if they see any ICE ratings in their communities, and really to spread out the word so our community is safe. Uma coalizão de ativistas de imigração de Illinois e outros grupos de estados vizinhos se uniram e abriram uma ação judicial contra o governo Trump, numa tentativa de bloquear a ação do ICE em cidades santuário. Eles alegam que as prisões violam a 1ª e a 4ª emenda da Constituição. E mesmo com o cerco se fechando contra os imigrantes ilegais, a Alfândega e Proteção de Fronteiras denuncia que criminosos seguem agindo no sul do país. No Texas, um homem foi detido, acusado de contrabando de dezenas de pessoas em pelo menos 3 travessias recentes. Abelardo Herrera tem 30 anos e, segundo a Unidade de Exploração Humana do ICE, ele vinha agindo como traficante de pessoas há pelo menos 7 meses. Investigações constataram que o criminoso tem ligação com cartéis mexicanos e teria feito mais de 50 vítimas que, nas mãos dele, durante as travessias ilegais, sofreram inúmeros abusos. O diretor do ICE na região disse que essa prisão é um exemplo do que a Casa Branca quer fazer ao reforçar a segurança na fronteira, combatendo esse tipo de criminalidade. A seguir, polícia da Flórida prende homem que ameaçava matar o presidente Donald Trump. E na Pensilvânia, várias pessoas ficaram feridas após carro invadir a área de celebração do Philadelphia Eagles. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. Várias pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma área de celebração dos torcedores do Philadelphia Eagles. O grupo celebrava ontem à noite uma importante vitória do time pela NFC, garantindo uma vaga para o Super Bowl. Era para ser uma noite só de alegrias. Os torcedores do Philadelphia Eagles se reuniram em diversas partes da cidade para assistir à partida do NFC. E com a vitória sobre o Washington Commanders por 55-23, foi garantida a vaga para o Super Bowl. We're gonna go again. Let's go. This is our turn. We're gonna win this Super Bowl, right, bro?
Yes, we're ready for the Super Bowl. Mas quando os torcedores lotaram as ruas de Spring Garden, o pior aconteceu. Um carro invadiu o espaço, atropelando a multidão e ferindo diversos adultos e crianças. Um pânico se instaurou na região e muitas vítimas precisaram de atendimento médico no local. Segundo a polícia, por sorte, nenhuma morte foi relatada. O motorista foi preso no local. Essas imagens aéreas mostram o momento em que os agentes arrastam ele até a viatura. Não foram divulgados detalhes sobre o homem detido. O caso segue sob investigação, mas até agora as autoridades acreditam que o incidente não parece ter sido intencional. Em Amarillo, no Texas, homens entraram em uma boate armados e provocaram pânico durante a noite de ontem. Eles atiraram contra a multidão que estava no local se divertindo. Mataram uma pessoa e feriram pelo menos outras 9. A polícia foi acionada, mas quando chegou à boate, os agressores já tinham fugido. As vítimas foram socorridas enquanto foi emitido um alerta de busca por esses criminosos. Pouco depois, a polícia encontrou o carro e prendeu 3 suspeitos. Eles foram acusados de embriaguez, assassinato e violação de arma. A polícia abriu uma investigação, mas as autoridades acreditam que uma briga foi o estopim da confusão, que resultou em mortos e também feridos. Um homem foi preso na Flórida por fazer ameaças online contra o presidente Donald Trump. A prisão do suspeito aconteceu pouco antes do presidente voltar para sua casa em West Palm Beach, na Flórida. Este homem de 46 anos foi detido durante uma blitz de trânsito com cocaína no carro. Ele estava a poucos quilômetros do resort Mar-a-Lago, propriedade de Donald Trump, na Flórida. A prisão de Shannon DePararo Atkins aconteceu depois do homem postar nas redes sociais discursos violentos contra o presidente Donald Trump. Na polícia, Atkins admitiu que postou mensagens ofensivas, mas disse que tudo não passava de uma brincadeira. Em coletiva, o chefe de polícia declarou que não seriam admitidas ações desse tipo. Folks, this is not a joke. Nothing of that sort is a joke. Isso não é uma piada. Notificamos o serviço secreto. Eles estão analisando este caso e farão uma determinação de acusações federais que estarão em jogo, afirmou Tony Araújo. O chefe de polícia disse ainda que todas as ameaças desse tipo iriam ser levadas a sério e que serviam de exemplo para qualquer pessoa. Antes de se tornar presidente, Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia em julho do ano passado. Na época, a bala passou de raspão e atingiu a orelha dele. O atirador foi morto por um agente de segurança. Pouco depois, em setembro, também de 2024, um homem de 56 anos foi preso por efetuar disparos num campo de golfe, na Flórida, onde estava o então candidato. Trump escapou ileso. Depois que se tornou presidente, a segurança dele tem sido extremamente reforçada, com o dobro do número de agentes normais. Qualquer tipo de ameaça contra Trump está sendo investigada pela polícia e pelo FBI. No Oriente Médio, Israel e Hamas anunciaram que estão prontos para negociar a próxima fase do acordo de cessar-fogo. Na próxima quinta-feira, são esperadas novas libertações de reféns que estão sob o domínio do Hamas. Os detalhes com Matias Brotero. Israel confirmou que recebeu a lista com informações sobre as condições de todos os reféns que serão libertados na primeira fase do cessar-fogo. De acordo com o porta-voz do governo israelense, 8 sequestrados foram mortos pelos terroristas do Hamas. A confirmação acontece 2 dias após 4 sequestradas terem sido libertadas com vida pelos terroristas do Hamas. O governo israelense também informou que uma nova libertação está prevista para quinta-feira. O grupo inclui a civil Arbel Yehud, que deveria ter sido solta na última rodada, a militar Agam Berger e outro refém. Depois, no sábado, mais 3 sequestrados serão trazidos de volta a Israel. Na faixa de Gaza, o exército israelense começou a abrir o caminho para o norte do território. Com a abertura, milhares de palestinos foram vistos voltando para a região. No Líbano, o primeiro-ministro concordou em adiar a retirada das tropas israelenses até o dia 18 de fevereiro. A prorrogação acontece após as forças israelenses terem mantido as tropas na região, apesar do fim do prazo de 60 dias do cessar-fogo. Os militares de Israel argumentam que o exército libanês não ocupou todas as posições que deveria. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar.
No próximo bloco, se entre as suas promessas de fim de ano está melhorar sua saúde, especialistas advertem, não leve o celular para o quarto quando for dormir. E ainda, a pesquisa descobre quanto tempo demora para nos adaptarmos a novos hábitos. Dormir bem faz toda a diferença no dia a dia. E especialistas garantem que uma pequena mudança de hábito pode ajudar e muito nessa questão. O problema é que essa dica envolve desapegar do celular na hora de ir para o quarto para dormir. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. É uma cena que se repete com quase todo mundo. Deitar na cama, deixar o telefone carregando, mas não resistir e pegar o aparelho para olhar as redes sociais, WhatsApp, ou até mesmo checar o e-mail. Geralmente, quando eu vou deitar, eu tenho assim, o costume de ver algumas mensagens, mas eu evito ficar muito tempo, principalmente nas redes sociais, passando muito Reels, senão aquilo ali acaba consumindo tempo até demais. E com isso, acabamos indo dormir mais tarde do que deveríamos. A consequência é acordar cansado no dia seguinte. Ultimamente eu não uso despertador, mas sim o telefone, né? Parece que a mente da gente já acostuma com isso, né? E acaba prejudicando, porque a gente acaba sendo dependente, né, do telefone para dar o sono. Então eu acho erradíssimo. Fico muito no telefone mesmo, porque meu trabalho é todo envolvendo telefone, WhatsApp, então eu uso muito o telefone, principalmente depois que eu deito. Diante do aumento de pessoas viciadas em ficar rolando a tela do telefone celular na hora de dormir, especialistas estão sugerindo uma pequena mudança que pode trazer impactos profundos para a sua saúde. Deixar o aparelho em um outro cômodo da casa ou carregando longe da cama. Isso pode melhorar o seu sono e te fazer acordar mais cedo para ter mais tempo para malhar logo pela manhã ou começar a rotina diária com mais calma. Dormir bem é fundamental para ajudar na memória, na criatividade e na produção de importantes hormônios para o bom funcionamento do nosso corpo. E pesquisas já revelaram que a luz do telefone à noite nos deixa mais alertas, atrapalhando o sono. O ideal é deixar o aparelho de lado pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, para ajudar o corpo a relaxar e estar mais preparado para o descanso. E se você acha que precisa do telefone por perto por causa do despertador, os médicos alertam. Deixar o telefone longe da cama vai te fazer levantar na hora de desligar o som, diminuindo as chances de voltar a se deitar ou de apertar o modo soneca. E se preferir um despertador na mesinha de cabeceira, opte pelos modelos antigos, em forma apenas de relógio. Tendo até como experiência de alguns amigos também, que colocam, por exemplo, muitos despertadores, isso acaba atrapalhando, né, com o celular em si, se ficar muito perto. Eu aprendi a me disciplinar em colocar só 2. Então eu coloco um pouco mais cedo e um mais próximo do horário, que aí eu levanto de uma vez. Mas não ficar repetindo muito, porque senão eu acabo me perdendo, eu não sei quantos faltam para levantar. Então eu já me disciplinei a colocar só em 2. E a gente tem que colocar limite, porque senão acaba virando rotina, vira só um passatempo e consome muito o nosso tempo. Segundo a National Sleep Foundation, adultos devem dormir de 7 a 9 horas por noite, mas atualmente 60% dos moradores do país não conseguem seguir essa recomendação. E o celular é hoje em dia um dos maiores inimigos de uma boa noite de sono. Se na virada do ano você fez alguma promessa de adicionar hábitos mais saudáveis à sua rotina, mas está com dificuldade de manter o que deseja... Calma, não desista. É que uma nova pesquisa descobriu quanto tempo leva para a gente se adaptar a um novo modo de vida. É preciso um pouco de paciência até seu corpo se adaptar a novos hábitos mais saudáveis. Uma nova pesquisa descobriu que, em média, são precisos 2 meses para que uma mudança no estilo de vida se enraize na nossa rotina. E a adaptação em 100%, essa pode levar um tempão, até 1 ano. Por isso, se você fez promessas na virada do ano, não desista. Para chegar a essa conclusão sobre o tempo, os pesquisadores da Universidade da Austrália analisaram dados de 20 estudos anteriores que envolveram mais de 2.600 participantes. Eles mediram o comportamento habitual dessas pessoas para encontrar uma tendência geral no tempo necessário para hábitos mais saudáveis se tornarem parte da vida sem esforço.
Cerca de 5.600.000 pessoas precisam de próteses aqui nos Estados Unidos. E desse total, pelo menos 25 mil são crianças. Mas os altos custos dos modelos artificiais são a maior barreira para essa parcela da população que, na maioria das vezes, não consegue ter acesso a uma prótese. Para tentar reverter essa realidade, a Universidade de Nebraska-Omaha criou um programa que associa custo-benefício e eficiência. Ruga Lespe, de 9 anos, usa uma prótese no braço esquerdo. Conforme ela fica mais velha, precisa de um novo modelo artificial. They're trying to make it fit. É aí que entra o Departamento de Biomecânica da UNO, Universidade de Nebraska-Omaha. Research lab basically specializes in the development of artificial limbs for children. O professor de biomecânica, George Zuniga, explica que eles possuem um laboratório de pesquisa no desenvolvimento de membros artificiais para crianças, através de um processo muito mais barato. Eles usam impressão 3D. Typically, believe it or not, they range between... Zuniga diz que esses modelos valem pelo custo-benefício. As próteses comuns custam entre 8 e 12 mil dólares, mas as produzidas pela universidade saem por menos de 50 dólares. Cerca de 5,6 milhões de pessoas que vivem só nos Estados Unidos precisam de próteses. Desse total, 25 mil são crianças. A grande maioria não consegue ter acesso aos membros artificiais por causa do alto custo. Mas desde que a universidade criou esse programa de próteses em 3D, milhares de pessoas e crianças estão sendo beneficiadas. Depois do intervalo, chuva que caiu em Los Angeles ajudou no controle das chamas, mas escoamento de cinzas tóxicas preocupa. E a gente mostra quem é o brasileiro que venceu uma importante competição de corrida aqui nos Estados Unidos, a prova 24 horas de Daytona. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite 15 dólares com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A chuva que caiu em Los Angeles ao longo do final de semana ajudou no controle das chamas, mas agora o escoamento de cinzas tóxicas preocupa as autoridades. Alertas de inundação estão em vigor em várias áreas que foram destruídas pelos incêndios florestais que atingiram a região nas últimas semanas. É que o grande volume de água pode levar a deslizamentos de uma massiva quantidade de lama e detritos descendo pelas colinas de LA. As autoridades alertam que as cinzas em zonas das queimadas são uma mistura tóxica de carros incinerados, eletrônicos, baterias, materiais de construção, tintas móveis e outros itens domésticos. Além disso, as cinzas também podem estar contaminadas com pesticidas, amianto, plástico e ainda chumbo. Os moradores estão sendo orientados a usar equipamentos de proteção durante a limpeza. Hoje, segundo Cal Fire, quase todos os focos de incêndio já estão controlados. Ainda bem, essa é uma ótima notícia, né, Ruth? Com certeza. Agora eu vou te chamar para vir para o telão para a gente ver a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. Em Boston, a previsão é de neve, assim como em Nova York, mínima entre 20 e 30 nessas áreas. Em Norfolk, bastante sol. Em Atlanta, o sol não aparece, tempo nublado, mínima de 39. Na Flórida, sol entre nuvens de Jacksonville a Tampa, mas em Miami tem sol com máxima de 75. New Orleans, tempo encoberto. Em Houston, pancada de chuva ao longo do dia. Com mínima de 56 nessa área. San Antônio, mínima também é de 56 e também tem chuva ao longo de todo o dia. El Paso, a gente já tem tempo encoberto com máxima de 66 e mínima de 38. Albuquerque, o sol nem dá as caras por lá, com máxima de 54 nessa área. Phoenix, sol entre nuvens, mínima de 41. Los Angeles, a gente tem o sol brilhando com máxima de 61, mínima de 45. Tempo encoberto em Las Vegas. São Francisco tem sol brilhando também, máxima de 56 nessa região. Agora a gente fala do Felipe Nasr, que venceu a corrida 24 horas de Daytona e com isso estendeu a dinastia de vitórias brasileiras. Desde 2021, o Brasil sempre garante um representante nesse pódio aí desse evento. Os detalhes a gente vê agora com a repórter Carla Marinho. And as he did a year ago, Brazil's Felipe Nasr has done it again. A ultrapassagem arriscada nos 20 minutos finais da corrida consagrou Felipe Nasr como o rei da pista no Daytona International Speedway, na Flórida.
I like winning, that's all, and that's what I'm here for. Essa é a segunda vitória consecutiva do brasileiro em uma das provas mais tradicionais dos Estados Unidos, as 24 horas de Daytona. Foi a ultrapassagem decisiva que garantiu o lugar mais alto no pódio para a equipe também composta pelo inglês Nick Tandy e o belga Laurens Venturi. O trio se reveza no volante ao longo da corrida. Em entrevista à emissora de TV americana NBC Sports, o brasileiro disse que fez tudo o que podia atrás do volante e que a vitória é simplesmente um sentimento incrível e inacreditável. It's never over till it's over, so I did everything I could, behind the wheel to get ourselves set up, and it's just incredible feeling. O fotógrafo brasileiro especializado no esporte, José Mário, acompanhou a disputa de perto. Essa foi a prova de número 12 que ele assistiu. Foi uma vitória muito no braço, porque tinham facilmente 4 carros muito preparados, tanto de motor quanto de pilotos. O nível de pilotagem ontem estava muito alto. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória no braço do brasileiro Felipe Nasser. Foi muito bem elogiado por todas as mídias, foi muito ovacionado por quem estava lá. A vitória de Nars é mais um marco na história de sucesso do Brasil na corrida. Desde 2021, o nosso país tem sempre um representante no lugar mais alto do pódio nas 24 horas de Daytona. Felipe Nars abriu a temporada 2025 na liderança, mas a IMSA Sport Cars está só começando. Vai ter sequência no dia 15 de março com as 12 horas de Sebring aqui na Flórida. Vai ser transmitido ao vivo nos canais de esporte. São pilotos que hoje em dia estão se especializando em corridas longas e corridas de turismo. Então, isso com certeza mostra a evolução do jeito de pensar dos pilotos que estão vindo da base. Então, cada vez mais pilotos brasileiros estão focando nisso aqui e com certeza teremos muitas vitórias pela frente. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.